Guardando aí a conexão. Oh, Olá, olá! até que enfim. Pois é, como é que tá? Ótimo, e tu? Pois é, a gente bora aguardar aí o pessoal entrar, né, na live. Exato. Por mais que não tenha ainda muito view ainda, pelo menos a gente vai deixar um pouco gravado aí, né, para quem quiser entrar. Olha, Claro. entrou o Pedro Olá, aí, Pedro. abraço, Pedro. Abraço, Pedro. Pronto. Quem mais vai entrando, vai compartilhando essa live, né? Exato, Porque exato. falar de hipnose sempre é bom, né? Claro. Sempre é bom. E serve para todas as áreas, né? Não é só no campo da hipnose, mas sim para usar no dia a dia. Olá, olha, o Pedro está dando um oi. Compartilha Olá, aí, Pedro. Pedro, com a galera. Exatamente, Pedro. Manda lá para eles. Pois é, tem dois, só nós dois aí. Mas a gente vai esperando que vai entrando, né? E aí, como é que tá? Normal, sempre deve sair de casa, e aí? Essa quarentena, né? Que pegou a gente de surpresa aí. Mas a gente vai Exato, exato. contornando, né? O tempo onde a gente vai aprendendo, né? A gente pega e reflete, né? Porque para alguns é crise, né? Para alguns é uma oportunidade daquelas pessoas que não têm muito tempo, né? Que fica no trabalho direto, essa oportunidade da gente pensar, né? E fazer mais projetos, né? Aquele tempo que a gente não, Claro. não tem normalmente, né? Pois é, pois é. Pois é. Se apresenta aí para a galera aí. Pois, eu sou o Rodrigo, o amigo do Renato, que está aqui em cima. Eh, temos praticamente as mesmas capacidades em questões de- Vou falar mais devagar, é verdade, eu esqueci. As mesmas capacitações em questões de cursos, certificações, não é? Ah, Uhum. mas o Renato é realmente um hipnoterapeuta e um hipnotista. E um hipnólogo, poderemos dizer assim, espetacular, sempre com ideias fantásticas. Opa, Sempre. Anderson, um abraço. Entrou aí o Anderson. Desculpa te Olá! cortar aí. Não faz mal, tudo ótimo. Como eu estava a dizer, és fantástico em questões de ideias e tens sempre inovações, o que eu acho fantástico, realmente. Fantástico. É bom assim que a gente vai interagindo, né? A gente vai compartilhando, a gente tem esse contato, né? E um compartilha com o outro, né? O Rodrigo, Pois é, né? Para quem não sabe, o Rodrigo de Portugal, né? Eu sou daqui do Brasil, Macapá. O Rodrigo é um grande hipnotista, né? Tá fazendo os cursos junto comigo também, né? Do André Leovaldo e outros, né? Um grande hipnotista, onde a gente troca ideias, né? E quem está aí na live, olha, começa a seguir ele aí no Instagram, pede dica para ele, porque ele é um grande hipnotista e já participou aí de umas palestras aí, né? Eu estava vendo lá exato. no teu, nas fotos, né? Estava vendo lá palestras com grandes hipnotistas, né? E é bom a gente interagir, né? Trocando essa ideia aí e aproveitar, né? Bora sugar aí, bora fazer pergunta aqui. Olha, Telo, né? Um abraço, Telo. Olá, um abraço. Bora sugar, né? Bora fazer pergunta. Já quer começar? Indiferente. É-me Então vamos em indiferente. frente, né? Agora a grande pergunta, né? Que nessa live a gente está abrindo para todos os públicos, não só para aqueles que já são hipnotistas, né? Mas para aqueles que querem iniciar, né? Então, Sim, paciência sim. com quem já faz hipnose, né? Porque o segredo da hipnose é tirar esse mito, essas dúvidas, né? Porque muita gente tem a visão do filme, né? E o filme, quando aparece o hipnotista Pois é. fazendo na televisão, em outro local, não explica como é, não surgiu do nada, será que é mágica? Né? Então aqui a gente vai estar explicando desde o início, né, da hipnose, né, para tirar esse medo, né? E essa interação aí de Brasil e Portugal para o mundo, a gente tirando essa dúvida aí, né? Quer começar? Exatamente. Pode ser, vou aproveitar o facto de tu teres falado na questão dos filmes e dos programas televisivos. Pode ser?
Pode? Ok. Eu lembro-me que o primeiro contacto, assim que eu possa dizer, que eu tive com a hipnose foi realmente num programa televisivo que deu aqui em Portugal, o Divertidamente. Uhum. Uh, a questão é que era um programa que abordava a hipnose de uma forma, como é que eu posso explicar? De uma forma como se fosse domínio de mente. Eu recordo Uhum. bastante, ainda dá para assistir através da internet, no site do canal da televisão, e abordava realmente a hipnose de uma forma de dominar a mente. Eu acho que até hoje comentei isso ao almoço com os amigos. Depois aqui começámos a ter o grande Alberto Lopes, não é? Deves conhecer com certeza, que começou realmente a desmistificar a hipnose, mas ao contrário daí no Brasil, que eu já vejo que a hipnose já é mais desmistificada, por assim dizer, em questão de televisão, internet. Uhum. Aqui em Portugal é muito, acho que ainda é muito místico, ainda tem muito a desmistificar. Não temos assim muitos hipnotistas, muitos hipnólogos. Temos o Alberto Lopes, que é o mais conhecido, realmente já fez alguns programas de televisão, mas ele foca sempre Ele já muito. teve num programa aqui no Brasil também. Teve, muito fixe, brutal. E ele abordava sempre Posso muito pintar a um questão. barulhinho aqui só? Deixa eu pintar um barulhinho porque tá chovendo aqui. Começou a chover. Ele abordava muito a questão terapêutica, a questão da regressão, da regressão à idade. Tem muitos nomes, a regressão hipnótica, a Uhum. regressão de vidas passadas, enfim. Ele abordava sempre muito a hipnose assim, e eu acho que ainda temos muito para desmistificar. No meu caso, quando eu tive contato com a hipnose, né, foi uma coisa até engraçada, né? Porque eu um dia eu estava andando na rua e eu fui assaltado, né? Aí eu coloquei no Google assim, como não ser assaltado, né? Coloquei do nada assim, né? Só para ver o comentário que ia dar, né? Do nada eu lancei assim. Aí eu sei que debaixo do vídeo tava um vídeo de hipnose, né? Aí eu cliquei lá, aí eu vi ele fazendo hipnose, eu disse assim, mas ele tá fazendo na rua aquela hipnose improvisada, né? Uhum. E eu via cego, mas será se é o que as pessoas estão falando? Porque a hipnose era conhecida mais como o poder da pessoa, né? Antigamente, de ler mente, né? O Fábio Poente Sim, fazia sim. isso, né? De colocava um mistério, né? Então eu fui ver que vídeo era esse, fui interagir, né, com o vídeo e eu achei um vídeo que era pouco vídeo que tinha na época aqui, que era do Rafael Baltresca, ele Uhum. fazendo a hipnose de entretenimento. Aí eu vi, só que não tinha o material, né, mas eu achei interessante, né, ele falando que a hipnose era foco em concentração, que não era aquele misticismo que as pessoas falavam, né, que é a dominação de mente. Só que eu já tinha lido alguma coisa a respeito sobre a mente. Eu fazia auto-hipnose, mas não era a hipnose que era chamado. Era um livro, O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan, né, que ele ensinava você é, é, entrar nos sonhos lúcidos, né, como se fosse sonho lúcido. Entrar no Uhum. sonho e para você anotar e não esquecer, né, para lembrar. Só que não era hipnose como era chamado. Então fui fazendo, e quando eu peguei, interagi com a hipnose, eu pensei, cego, mas eu já faço isso, só que com outro nome. Então, como não tinha, na época, as pessoas para ensinar a gente, e eu tive que formular minha própria teoria, né, em cima da base da hipnose. Então, foi uma jornada, assim, meio complicada, porque eu tive que montar o quebra-cabeça, né? Montar a minha teoria, montar o quebra-cabeça. Não é igual a gente agora que está fazendo uma live, já está ensinando as pessoas, né? Que é mais fácil. A gente já está. No meu caso, começou lá no início, lá de uma forma bem. Tive que construir, né? A minha própria identidade hipnótica, né? Então, baseado naquilo da hipnose que eu vi, eu misturei aquilo que eu já sabia da mente e só acrescentei dentro da hipnose. Então, quando foi surgindo as teorias da hipnose, eu já sabia, então eu já pegava de primeira, né? Mas eu fui construindo. E esse
nosso bate-papo aqui, né, é importante porque incentivar as pessoas a procurar, né, o curso de hipnose, o seu, o meu, né, o de quem está fazendo, se interessar, porque antigamente a gente não tinha esse beabá, né? Dava Pois para a é. gente de mão beijada, assim, como está dando nos cursos. Antigamente não tinha isso que a gente fazia. Então, meu primeiro contato na hipnose, apesar do que eu fazia mais. O meu primeiro contato, na verdade, foi uma pseudo-hipnose que eu fiz com a minha sobrinha. Né? E ela colou a mão, aquilo que a gente já conhece. Só que a parte de acessar o subconsciente, onde a pessoa fecha os olhos e relaxa, né, para a pessoa acessar o subconsciente, isso eu não acreditava. Então veio um colega da minha sobrinha e queria saber, né, como é a face hipnose, né, só que eu fazia de olhos abertos, né, sem acesso ao subconsciente. Então, o que aconteceu? Ele colou a mão, né, e eu disse assim, eu vou tentar fazer um transe, mesmo sabendo que isso não, na minha cabeça não existia, né? Quando eu fiz, Uhum. olha pro ponto, aí quando triscar o dedo na testa, fecha os olhos e relaxa. E quando ele fechou os olhos e relaxou, aí eu fiquei assim, ele deve estar mentindo, né? Mas quando eu vi que ele ia perdendo o equilíbrio, aí eu dei o reforço, né? Porque apesar de que eu fazia a hipnose, mesmo sabendo que, acreditando que não existia a parte do transe, mas eu sabia a teoria. Então, caso acontecesse, eu sabia como manobrar em cima daquilo. Então, ele entrou em transe e eu vi que ele estava perdendo equilíbrio, eu dei o reforço dele ficar em pé. E foi aí que eu descobri que a hipnose existe realmente, né? A técnica da hipnose. Foi daí que eu fui desenvolvendo minhas técnicas, fui aperfeiçoando. Mas é claro, para quem está começando agora, porque na época a gente não tinha isso. E mesmo antes, eu não tendo essas informações, mas eu teorizei elas e antes de fazer eu já sabia o que tinha que fazer. Então, para quem está começando agora, tem que estudar, né, tem que ver direitinho como é que é a teoria, ver como a hipnose surgiu, né? Que a história da hipnose ela também é importante para a gente entender a questão do nome, né? E para a Sim, gente sim. tirar esse misticismo, né? E o segredo da hipnose é você fazer, não é só também fazer cursos, né? É você fazer na prática, porque você Claro, a fazer na prática prática, é. Desculpa. eu, eu, A prática é Rodrigo, importantíssima, não é? é Deixa-me importante. Eu, só, deixa-me só dar cumprimentos aqui à Adriana e ao João. Opa, Adriano. Um abraço, João, Adriano, um abraço. Que nós Um atua abraço. no imaginário, né? Porque tudo é imaginário. É aquilo que a Sim, gente tem, é a percepção do mundo que a gente tem dentro de nós, ou seja, cada um tem a sua percepção do mundo. Né? Uma verdade para ti pode ser que não seja a mesma para mim, né? Então, eu misturei várias técnicas de hipnose, PNL, coaching, e formulei em um só. Só que a base é a hipnose clássica. Por que eu sim. transformei tudo só em um só? Porque eu cansei, né, de ver, porque na época que foram surgindo, né, os cursos, aí eu tinha que pegar um pedaço dali, pedaço daqui, pedaço dali, né? Não, eu peguei logo, misturei tudo, fiz um curso só. Na hipnose clássica, a pessoa vai aprender coisas como PNL, como coach, vai aprender tudo só de uma vez logo. Sim, no fundo é uma mistura de tudo. No fundo, um bom terapeuta não se baseia só à hipnoterapia, ou ao coaching, ou à PNL. É, eu. Um bom terapeuta, no caso, não um hipnoterapeuta só, Uhum. baseia-se na mistura de várias áreas, em diversas áreas. Então eu juntei tudinho. Sabe? E assim, a questão que eu vejo cursos é a questão que a gente tem que se aprimorar. Porque aquela pessoa que diz que não já sabe tudo, né? Na verdade não sabe nada. Porque às vezes a gente tem que se Pois, aprimorar. Falando sobre um pouco da hipnose, né? Aí complementa um pouco, aí a gente vai. Né? O que é hipnose, na verdade? A hipnose é uma palavra errada. sim, Quem deu o nome foi um médico britânico, o James Braid. Ele achava que as pessoas, ao fazer a consulta, elas dormiam. Eu vou fazer um resumo. Achou que as pessoas dormiam, mas como ele interagia com a pessoa nesse estado,
e a pessoa respondia, então a pessoa não estava dormindo. Então ele resolveu trocar o nome, hipnose, né? Porque a palavra hipnose vem do hipnos, que significa sono, né? Hipno, sono, oses, ação do sono, né? Então, estando no estado de sono. Só que ele via que a pessoa interagia, conversava com ele. Então, a pessoa não dormia. Então, ele tentou mudar o nome para a palavra monoideísmo. O que significa? Mono é um, ideísmo, ideia, ou seja, se concentrar em uma ideia. Toda vez que você está concentrado em uma ideia, na sua imaginação, isso é esse estado que ele chamava de hipnose. Então ele tentou trocar. Só que é engraçado, Rodrigo, quando a gente coloca uma coisa na internet, sem querer a gente coloca num grupo, né, de WhatsApp, por exemplo, um comentário, uma foto, aí a gente não tem que apagar. Só que a gente apaga, mas todo mundo já viu. Então a hipnose foi a mesma coisa. A palavra hipnose, ela não tinha mais como tirar, já foi espalhado, foi hipnose. O que ele fez? Ele tirou o significado do monoideísmo e colocou na hipnose. Então, o que significa hipnose? Hipnose é um estado de foco, concentração e imaginação. Ou seja, quando você foca em algo e imagina, você tem uma mudança fisiológica. Ou seja, você assiste uma novela, um filme, né? Sabe que aquele mocinho, tudo ator, aquele mocinho morre. Aí a pessoa começa a chorar, porque ela está focada naquele filme. Ela está tão focada que ela entra. Pode estar um barulho que for fora, mas a pessoa está tão focada que ela nem escuta o barulho. Uma pessoa pode chamar, uma pessoa pode vir e falar assim, oi, fulano de tal. E ela está lá focada, está interagindo com aquele filme lá, e depois ela fala, hein, o que você falou? Quer dizer, não estava prestando atenção. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente não presta atenção em mais nada ao nosso redor. Ou seja, quando a gente emerge em um foco, a gente fica tão concentrado que a mente ela se concentra só em uma coisa, ela não se concentra em duas coisas. Por isso que, às vezes, quando a gente está com uma chave na mão, a gente vai abrir um carro com a chave, a pessoa vem e te interrompe, seu pensamento mudou. O pensamento mudou, você já está em foco na conversa com a pessoa. Quando você vai voltar, você pensa, igual onde é que eu deixei a chave? E a chave está na mão. Ou seja, a mente se concentra só em uma coisa. E esse estado de concentração é o que a gente chama de hipnose. Né? Hipnose, no fundo, não tem uma definição certa. São infinitas as definições que a hipnose tem. Sim. A Mónica comentou aqui uma coisa que eu achei interessante. Sabem que há pessoas que dormem na meditação e juram que não dormiram. Mas algumas até ressonavam, mas é interessante. Sim, podem. Não sei, a mim nunca ninguém ressonou na hipnose. Talvez, não sei. Sinceramente, não Olha, sei. essa pergunta que ela fez aqui, olha, sabem que há pessoas que dormem na meditação e juram que não dormem. É porque, na verdade, a meditação também ele é um estado, eu digo que ele também é um estado de hipnose, só que o estado de meditação é você se esvaziar, né, de tudo que está ao redor. Esvaziar. E tá no presente, ficar no presente no aqui e agora. Só que o estado meditativo ele demora um pouquinho, né? Porque para você entrar em contato consigo mesmo, você tem que ter aquela autoconcentração. Através da hipnose, você usa esse foco e concentração para entrar nesse estado de relaxamento. O estado de meditação e hipnose é quase a mesma coisa. Então, a pessoa não dorme. Ela está concentrada naquilo que ela focou, no seu pensamento. Ou no aqui e no agora, que é no caso da meditação, né? Ou em um pensamento. Ela não dorme, ela está acessando o subconsciente. O que é o consciente? Né? O consciente, eu fiz um resumo aqui, né? O consciente didático, né? Eu fiz um resumo didático, que assim, o consciente é aquele que acredita no que está vendo, no aqui e agora, no que está externo. Acredita naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco. Né? Ou seja, o consciente é aquele que racionaliza, né, que dá razão às coisas e analisa. Por exemplo, para que tem uma cadeira? Para que serve a cadeira? Vou analisar.
A razão, vou dar a razão porque a cadeira serve para a pessoa sentar, vamos supor. Né? Então, a mente consciente analisa e racionaliza. Né? E tem a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que funcional onde a gente grava aquilo que é necessário do dia a dia, nosso nome, nosso endereço, né, coisas básicas, né, do dia a dia. Então, ele não vai gravar aquilo de longo prazo, o que você fez nos 2 anos de idade, não vai estar lá no consciente. Aquilo que você estudou, por isso que tem pessoas que estudam num dia e esquecem no outro, porque às vezes está usando memória de curto prazo da mente consciente. E o que é a mente consciente? Analisa, racionaliza a memória de curto prazo, que é a memória funcional, e a outra é a força de vontade. A força de vontade ela é uma bateria que acaba. Imagina uma bateria de um celular que está carregada. Você usa, ela vai descarregando. Assim é a nossa mente consciente. Por isso que de noite a gente dorme. A gente passa o dia todinho, só que a nossa mente consciente ela vai descarregando, ela vai cansando. Então ela precisa recarregar. Então ela descarrega. Ela é uma mente, por exemplo, se eu disser assim, Rodrigo, né? Segura 50 quilos assim com a mão, assim, com a mão, com o braço esticado, 50 quilos, tu vai segurar. E eu disse, Rodrigo, fica 2 horas nessa posição. Na verdade, a força de vontade ela vai acabando, tu vai cansando. Então a mente consciente ela tem uma falha, que a força de vontade é uma bateria que acaba. Então a gente tem que aprender a usar o nosso subconsciente, que é a bateria infinita, onde estão tá nossas emoções, a fobia, o medo, a gagueira, é, a nossa memória de longo prazo, né, aquilo que você estudou de longo tempo, o que você fez nos 2 anos, aquelas memórias de trauma, né, tudo, toda a nossa memória, ela está no subconsciente. Apesar de que algumas memórias, elas são memórias falsas, né, que a gente usa para lembrar. Mas, basicamente, está tudo no subconsciente, onde tem que tratar, né, olha, do subconsciente tem memória de longo prazo, o fobia, medo, emoções, gagueira, nossa as memórias, todas as nossas memórias estão lá no subconsciente, né? A questão da nossa crença, também crenças e valores estão lá. Né? Então a gente tem que mudar no subconsciente. Resumindo, o consciente tem 4 coisas. Né? Memória de curto prazo, força de vontade, memória analítica e ela racionaliza. Só isso. Onde fica a nossa essência no subconsciente, que fica as emoções e tudo lá que eu acabei de falar. Então é lá que tem que tratar. Então a técnica da hipnose serve para você acessar esse subconsciente. Fala aí um pouquinho, Rodrigo. Um pouco mais, acrescenta Não, aí. eu estou concentrado, eu estou num estado hipnótico, concentrado na Tá tua explicação. hipnotizado. Pois é. Comentei um Fala pouquinho, um pouquinho. dúvidas. A gente tem Enfim, alguma dúvida? ah, podem comentar. Portanto, estavas a falar do subconsciente, do consciente, das memórias. Ok. Geralmente, quando ouvimos falar em hipnose, temos sempre a ideia de alguém controlar outro a fazer algo. Eu comentei isso ainda há pouco, relativamente ao programa televisivo que deu há uns anos atrás, o Divertidamente, que falava bastante disso. E comentei também que no Brasil eles estão muito mais à frente. Ok, já vamos aí. Uma pergunta cada vez. Eles estão muito mais à frente relativamente à desmistificação da hipnose. Okay? Na televisão e tudo, a hipnose é demonstrada de outra maneira. Em Portugal ainda estamos um pouquinho atrás disso. Mas devemos chegar lá, com calma. Algumas pessoas têm receio. Ainda há pouco o Renato falou falou da história da hipnose e falou também da palavra, da origem da palavra hipnose. Se voltarmos um pouquinho mais atrás, nos primórdios da hipnose, no início da hipnose, ela já era usada com os egípcios, não é? Para fazer rituais Uhum. para deuses e até havia o. Não, isso foi na Grécia. Na Grécia que havia o templo, Tem todo o templo, sono. templo do Sol. Mas no início da hipnose, ela era usada para rituais. Inclusive está dando uma série na Netflix, acho eu, que é o Freud, a série do Freud, que acho que apresenta até bem relativamente
ao uso dos rituais com a hipnose. A E série, só te interrompendo um pouquinho, a série do Freud é como não fazer hipnose, né? eu não sei, não vi ainda. Eles comentaram relativamente a isso, eu não vi ainda, mas dizem que é de rituais, essas coisas, com a hipnose. Mas pronto. E pronto, a hipnose sempre foi muito rejeitada porque agora a hipnose é 100%. Podemos dizer assim, a hipnose é pura ciência. Eu gosto de brincar com esta expressão. Porque relativamente a hipnose está praticamente tudo provado. Só que há uns anos atrás a hipnose tinha outros. Pronto, sempre teve outra. A origem da hipnose foi relativamente com. Foi de mão dada, por assim dizer, com rituais, espíritos. Por isso é que muita gente ainda hoje em dia tem receio. Ah, depois temos também a questão de como é uma coisa, como é que eu posso explicar isto? Imaginem que a hipnose seria uma crença que a gente temos. Imaginem que eu não sou hipnotista, eu não faço a mínima o que é hipnose e eu tenho a crença que a hipnose é ritual. Chegar alguém e dizer-me a hipnose não é isso, é também mudar essa percepção. Há uma luta para desmistificar a hipnose. Olha, tem uma pergunta aqui, Rodrigo, que ela fez aqui, né? Que agora tu acabou de responder, né? E ele tá escutando? Tá dando uma meia falha aqui. Então, que perguntou assim, né? Que a hipnose dá a impressão de sermos controlados, né? E a hipnose não é nada disso. A hipnose, o hipnotista, né, a pessoa que faz hipnose, né, o hipnólogo, só falando um pouquinho da palavra, o hipnólogo é aquele que estuda a hipnose. O hipnotista é aquele que pratica a hipnose. E o hipnoterapeuta é o que faz terapia com a hipnose, que também pode ser os três. Na verdade, quem é hipnólogo também é os três, né? Porque a gente sempre se aperfeiçoa. Né? A questão. Rodrigo, tá meio falhando o teu vídeo, O teu tá bom aqui para mim. tá bom? Então, a hipnose ela não é manipulação. Imagina como o hipnotista fosse um GPS. O que é o GPS? Nós hipnotistas, sabemos a técnica, porque a gente estudou, né? A gente sabe o caminho, né? A técnica para você acessar o subconsciente. Então, a gente é um GPS. Que, por exemplo, você quer ir na casa de um parente seu e o parente está morando longe agora. Né? Aí o GPS diz assim, Rodrigo, dobra para a direita para te chegar no teu destino. Aí só que tu dobra para a esquerda. Vai chegar no teu objetivo? Não, não vai chegar. Porque você, para chegar no teu objetivo, tem que seguir o que o GPS está falando. Porque o GPS está mostrando onde aquela pessoa mora. Nós, hipnotistas, é a mesma coisa. A gente tem a técnica, a gente sabe a técnica. Porque a pessoa que está iniciando agora, ela não sabe acessar ainda o subconsciente. Então a gente ensina, a gente só dá um caminho. Né? A gente indica, olha, imagina isso, faz aquilo. Só que a pessoa que tem que fazer. Se eu disser uma coisa, a pessoa não imaginar, não vai funcionar. Ou seja, toda hipnose é uma auto-hipnose. O mais que eu tente fazer com a pessoa, não vai funcionar. Porque eu que quero, não é a pessoa que quer. Então, a pessoa que tem que querer, olha, ela tem que chegar, eu quero acessar meu subconsciente. Então, ela vai lá, ela chama o hipnotista vai guiando ela, como se fosse um GPS. Só um momentinho, porque falhou a internet do nosso amigo. Voltou. Então, a pessoa que tem que vir e ela que tem que querer acessar o subconsciente. Então, a gente vai só guiando, olha, imagina isso, imagina aquilo, até ela acessar o subconsciente. Não é do nada, igual como explica lá nos vídeos que você vê pelo YouTube, porque no YouTube a gente não pode estar ensinando assim de cara para quem não estudou. Então, a gente só posta já feito. Antes de mostrar o vídeo, a gente faz o exercício de entretenimento para a pessoa ir acessando. Não é bem um entretenimento, é um exercício de concentração. Para a pessoa ir imaginando, quanto mais ela imagina, mais ela vai acessando o subconsciente.
Agora, por que a gente não posta ensinando, fazendo, né, a questão do exercício? Porque tem uma coisa chamada abreação. Abreação, como toda hipnose é uma auto-hipnose, a pessoa pode voltar na mente dela, num momento, numa imaginação, que ela sofreu um trauma, né, sozinho, e, e, e sofrer essa abreação, que é uma, um sentimento exagerado, né, que ela pode gritar e ninguém pode estar do lado. Porque, gente, quer dizer, tem que ter alguém do lado para orientar, né? Por isso que a gente não posta, porque a pessoa pode ter essa reação, essa emoção exagerada, né? E é perigoso. A pessoa tá sozinha lá, fazendo essa auto-hipnose. Então, por isso que a gente não. É aconselhável você aprender, entender, né? Estudar a hipnose, né? E eu não falei a questão do inconsciente, né? Porque a gente não fala do inconsciente. Né? Só voltando aqui um pouquinho, a gente Antes, da deixa-me hipnose. só. Desculpa, Renato. A Mónica fez uma Opa, pergunta. pode falar. Quando a meditação guiada são as próprias pessoas a trabalhar o seu interior, qual é a diferença entre meditação guiada por visualização e a hipnose? Parece que há algumas coisas em comum. Olha, Não, Mónica, mano. eu, na minha opinião, a hipnose, meditação, coaching, anda tudo de mãos dadas. Baseia-se tudo, numa certa maneira, nos estados alterados de consciência. A meditação guiada é só pensar de uma maneira simples. Se tu pedires para a pessoa fechar os olhos e a pessoa não fechar, acaba por. A pessoa é que está trabalhando o seu próprio. Há, há muitas, há diversas, há muita coisa em comum, mas é exatamente praticamente a mesma coisa. Porque se tu estiveres a dar meditação e disseres a uma pessoa fecha os olhos, fecha os olhos agora, relaxa. Se a pessoa não fechar os olhos, a pessoa não se está, não se está auto-trabalhando. Seria uma automedicação, não sei se eu posso chamar assim. Na hipnose é exatamente a mesma coisa. A gente somos umas, como o Renato disse, a gente somos simples GPS. Se a direita for fechar os olhos e tu fores pela esquerda que é abrir os olhos, tu não vais chegar ao teu objetivo final, que é realmente experienciar a hipnose. Por isso, sim, há muitas coisas em comuns e acaba tudo por ser a pessoa própria, é que se ela quiser e ela tem que querer passar pelo processo hipnótico ou pela meditação. Rodrigo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que muda a linguagem pela profissão de cada um. É igual assim, nós na hipnotistas, né, a gente classifica a mente em três partes, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Na psicologia, eles classificam com consciente e inconsciente. Que resumindo, é a mesma coisa, só que a gente classifica em três partes para ser mais didático, né, para a pessoa entender como funciona. Só questão didática, mas é a mesma coisa. A questão da psicologia que classifica a definição de um e o hipnotista para outro. A mesma coisa a meditação guiada como se fosse a auto-hipnose. A gente está fazendo hipnose com alguém, a gente vai guiar a pessoa como se a gente fosse um GPS. Só muda, na verdade, a nomenclatura, né? Mas o resto é tudo a mesma coisa. Sim, porque ambas também têm objetivos diferentes. A meditação pode ser trabalhar no sentimento, É, por exemplo, e a hipnose, por exemplo, pode ser por entretenimento, não é? Ou pode tratar de um trauma. São coisas, objetivos diferentes, mas há muitas coisas em comum. a questão do inconsciente, a gente não fala muito na hipnose, porque o inconsciente, a palavra já diz, né? Inconsciente, onde a gente não tem controle, né? São questões de batimento cardíaco, estado vegetativo, né? São coisas que a gente não controla, são coisas automáticas do corpo, natureza do corpo. Só para tirar Pois dúvida. é, sim, porque também o inconsciente acaba por ser aquilo que não conseguimos controlar, nem conscientemente, nem subconscientemente. É o Na inconsciente, não é? verdade, de forma indireta só, né? Só indireta, mas Sim, diretamente a mas gente não dá. sim. Então, resumindo, né, a parte que fala a hipnose, ela é uma ciência,
né? Porque ela é uma ciência da Elas mente. são comprovadas. Já foi feito teste, já foi feito parto sem dor com a hipnose, amputações, né? A própria história fala da hipnose, você pesquisa um pouquinho, ela fala um pouquinho sobre amputação, né? É a questão que falam, só para tirar essa dúvida, porque na época de Freud não tinha essa teoria que a gente tem hoje, né? Do Dave Elman, né? Da hipnose clássica, a hipnose ericksoniana de Milton Erickson. Eles não é, o Freud ele não era dessa época, né? Então o que ele prendeu em Viena com Charcot, né? A hipnose de Charcot é aquela hipnose direta, né? Aquela hipnose, olha para o ponto, até tu relaxar, durma. Então, na época dele era uma hipnose, posso dizer assim, não tinha muito conteúdo, não tinha essas técnicas que a gente tem hoje de hipnose rápida, né? Do tratamento de ressignificação. Antigamente ele dava uma, uma, uma sugestão direta. Por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, ah, né, a pessoa está no estado acessando o subconsciente. Ele diz assim, olha, quando estalar, por exemplo, o dedo, tu vai levantar e andar. E a pessoa vai, levantava e andava. Aí depois passava o estado de hipnose, né, que é o estado onde a pessoa sai do subconsciente e volta para o consciente, né, e voltava ao normal. Por quê? Porque antigamente não tinha aquilo que a gente chamava de ressignificação. Às vezes é um trauma, uma memória. Para quem é gago, por exemplo, a gagueira pode ser um choro engolido. Quando uma criança tinha 2 anos, 4 anos de idade, ela querendo falar, e o pai falando, olha, cala a boca, tu não pode falar. E ela engole e não pode falar, querendo falar. Ou então ela não quer falar e é obrigada a falar. Então vai gerando uma gagueira, né? Com o tempo vai prejudicando a pessoa. Então não tinha esse negócio de voltar e ressignificar. Na maioria a gente não usa muito a técnica de ressignificação, mas para alguns é preciso. Então na época do Freud não tinha isso, era uma direta e funcionou, depois passava. Então não tinha isso. Vou pegar em duas coisas que tu disseste, ok? Vou voltar um pouquinho atrás e tu disseste, estavas a falar de que ninguém podia abrir a mente e eu lembrei-me, ninguém podia abrir o cérebro, não é? E eu lembrei-me de um conteúdo, eu não me lembro já quem é que tinha publicado, acho que foi num vídeo, algo do género, de relatos de hipnoterapeutas e hipnotistas. E, opa, não me lembro mesmo quem foi, se não é que dizia, mas houve um hipnólogo, um hipnoterapeuta, hipnotista, vou chamar de hipnólogo, que estava a assistir uma palestra, um evento, por assim dizer. E na palestra anterior ele tinha falado de subconsciente, o consciente, o inconsciente. E na palestra seguinte foi um médico, um neurocientista, já não me lembro bem, não me recordo. E ele lembra-se de apontar para o neurocientista, apontou para portanto tinha uma imagem de um cérebro e perguntou, então, mas afinal, onde é que está o consciente, o subconsciente e o inconsciente? Não há, o cérebro são... Eu acho importante retirar esta dúvida que o nosso cérebro não está dividido em três, subconsciente, consciente e inconsciente. É. Portanto, o inconsciente pode estar sendo processado aqui, 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 em todo lado, tal como o subconsciente, tal como o meu trauma não quer dizer que esteja aqui ou aqui, ou seja, o nosso cérebro trabalha num só. Claro, tem várias partes, depois cada parte tem função do cérebro, mas isso tem a ver com a neurociência. Mas A falando... memória que a gente chama de memória plástica, né? A memória Sim, não está só num lugar, ela está em vários lugares. pois. E pronto, não existe uma parte do cérebro que é consciente, subconsciente e inconsciente, ok? Isso não existe. Só para depois. E outra coisa que tu disseste também, estavas a falar do senhor, do rapaz, do senhor da cadeira de rodas no estádio, de antigamente. Eu recordei-me de um documentário que deu, que falava sobre as pessoas. Aqui eu não quero que tu, senão vou pedir-te mais a opinião pessoal, como hipnólogo e hipnotista, que o que é, há muita gente que diz que o nosso corpo é capaz de curar qualquer coisa, desde um cancro,
vocês aí chamam câncer, não é? Até um osso partido, uma coluna partida. Ah, e o que é que tu achas relativamente a isso? Supostamente o nosso cérebro tem o poder, por assim dizer, de curar, de ser, pronto, de curar doenças, reconstituir ossos. O que é que tu achas? Opinião pessoal, sim. Eu posso dar um exemplo aqui, né? Questão da hipnose, questão de recuperação, como está falando, né? Uhum. Olha, eu vi, eu, eu frequento a igreja, né? Lá na igreja foi um pastor que ele contou a história dele e olha como a mente é incrível. Né? Ele contou a história dele, que ele era um ex-assaltante. Então, nesse conflito entre assaltantes, pegaram ele, bateram muito na cabeça dele. E os médicos foram fazer cirurgia, rasparam 70% do cérebro dele. 75%. Ele ficou com 25% do cérebro. E os médicos falaram que ele não podia, ele ia vegetar, ele não ia mais voltar a andar. Então, a crença dele, né, e depois ele conheceu Deus, né, mas a questão de crença. Então, ele colocou na mente dele que que era possível dele voltar a andar. E olha só como a nossa mente é incrível. Ele foi lá, ele disse que é incrível. Quando ele coloca a cabeça de lado, né? Esse crânio dele afunda. Ele diz que ele sente o cérebro dele andar dentro da cabeça dele. Então, quando ele deita, o cérebro rola. Então, ele foi na cadeira de roda e está fazendo fisioterapia para voltar a andar. Com 25% do cérebro, ele falando, olhando, né, enxergando normal. Então, o nosso cérebro, o nosso, ele tem a capacidade, porque assim, a nossa memória, ela, se você for treinar, for repetir, ele cria outras vias. Né? Por exemplo, se uma via está danificada do cérebro, ele vai noutra via para achar essa informação, ou essa lembrança, ou essa memória. Então, o cérebro dele criou várias vias. Então, como o pensamento ele está espalhado pelo cérebro todo, né? Então ele achou, com 25%, ele achou uma outra via para reforçar para ele voltar a andar, né? Então, olha, a questão como regenerar que você está falando, né? De você se bater, Uhum. quebrar o osso, era isso que você estava falando? Sim, eu lembro, um dos exemplos que deram foi um relato de um senhor que tinha partido a coluna, portanto, não ia andar mais, não ia ficar paralisado, paraplégico. E ele fez como se. Ali falava muito em promessas e prometeu, que se ia. Pronto, muito em crenças, em fé, o que não é o que viemos abordar aqui. Mas pronto, ele prometeu a ele mesmo que se ele voltasse a andar, ou seja, ele todos os dias fazia um exercício que era durante 25 minutos, 30 minutos. Ele imaginava, portanto, a coluna a reconstituir-se, a voltar ao normal. E os médicos diziam que ele não podia andar mais. E passado um tempo ele voltou a andar realmente e ele começou a ensinar-se coisas sobre a mente, que era a É, promessa que ele tinha feito. a questão, Rodrigo, do que está falando, nossa mente ela é um mistério, porque não tem quando a gente quer anestesiar uma parte do corpo, só que, por exemplo, a gente nunca teve sensação de anestesia, porque na hipnose a gente reproduz aquilo que foi experimentado alguma vez. Se a pessoa não teve experiência com a hipnose, como é que dá para reproduzir? Uma vez na vida você já sentou em cima da perna ou deitou em cima do braço e adormeceu. Então dá para reproduzir essa sensação. Então, quando tu produz essa sensação, é claro que o cérebro vai jogar a química para aquela região, para adormecer aquela região. Então, por isso que eu digo que o nosso pensamento ele é incrível, ele faz com que o nosso organismo, o nosso, o nosso cérebro produza tal química para reagir àquilo que a gente quer, entendeu?
Então, é um mistério mesmo do cérebro, porque tem coisas assim, como eu te falei, a questão da que tu falou da coluna, que voltou ao normal, voltou a andar. A questão daquele pregador que eu te falei, que estava com 25% do cérebro, voltou a andar, voltou a falar, voltou a enxergar. Quer dizer, o pensamento ainda, ele é um mistério. Muita gente fala assim, não, mas o teu pensamento vai, teu corpo vai produzir aquilo que quimicamente é possível, né? Mas essas coisas não são quimicamente possíveis, né? A gente fala assim, eu digo assim, que o nosso cérebro, o nosso pensamento, o nosso cérebro, o nosso pensamento é tão poderoso que ele é capaz de fazer com que o nosso cérebro crie alguma química para resolver tal situação, entendeu? Tal coisa no corpo. Isso é um mistério. O cérebro ele faz todas essas coisas. Na minha opinião pessoal, ainda é um mistério, porque sim, tem coisas assim que a gente fica pensando, mas o corpo não produz isso, como é que se recuperou disso? Né? Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade, nosso pensamento tem uma capacidade que ainda é desconhecida. Porque tem fenômenos que acontecem que, se for falar da questão de medicina, é impossível. Entendeu? Então, falando pessoal, assim, questão pessoal, ainda tem segredos no cérebro que a gente ainda não conhece. No cérebro não, no pensamento. Que todo pensamento é uma energia. Né? Nossa essência, como diz lá a gente é feito de átomo, né? Então a gente é feito de energia. O pensamento ele é uma energia. Né? Não pegando a parte dessa crença, mas dizendo que a gente tem capacidades que ainda é desconhecida pelo ser humano. A força do pensamento, né? Pois O que é é, a nossa imaginação? pois é, eu também quando vi a Mónica. A Mónica sabe que eu não sou muito de energia, mas Ahm, pois é, eu lembro-me, acho que até foi a Mónica que mandou Deixa eu ver aqui o todo mundo. documentário Júlio, eu parei e no tempo aqui. Vai falando que eu parei no tempo aqui nos comentários, parou aqui. Agora que eu tô passando. eu até fiquei bastante curioso para saber, e a minha opinião é que sim, pronto, é possível, apesar da nossa mente ser bastante conhecida, como tu próprio referiste. Mas Olha. eu. Ah, Diz, oi? nada. Deixa. Eh, ah, mas pronto, eu fiquei curioso, como falaste da cadeira de rodas, eu quis saber realmente a tua opinião aí. Pergunta. Olha, a Mônica está falando aqui da técnica da identidade, né? Sim, estava mais Ela para cima. percebe, né? Peraí. Aham. Quando nosso dia já falou. Olha, Renato, eu Esquerdo. não sei se o meu temporizador está certo, mas segundo o meu temporizador vamos a 57 minutos de live, talvez um pouquinho menos. Olha, Deixa-me só dizer. se a live, pessoal, cair, a gente volta de novo com a nova live e entra nessa nova live. Sim, que ainda falta as técnicas, não é? Falta técnica. E assim, olha, auditivo para quem escuta, sinestésico para quem sente e visual. Às vezes a pessoa não consegue imaginar ou não consegue colar a mão, por exemplo. Quando eu digo assim, olha, quando eu tocar no teu ombro, tu vai colar a mão. Não consegue. Mas às vezes, quando a pessoa visualiza, quando você visualizar, você esparramando a cola na mão e ela secando, essa mão vai colar. Então, eu uso até na clínica para saber se a pessoa é sinestésica, auditiva ou visual. Então a gente faz um pouquinho, só que eu não faço de uma forma divertida. Eu faço, olha, para você ir acessando o subconsciente.